a gravar aqui agora, e os meninos que depois for assistir, né, depois ele já vai escutar isso. Eu até falei pro Marquinho, né, então eu não sei se da nossa turma tem mais alguém que não tenha computador, mas mesmo se não tiver computador, não tem problema, né? Eu falei lá assim, ó, e aí no vídeo depois os meninos assistem aí. Faz lá uma folha, pega uma folha de caderno, uma folha sulfite, sei lá, divide em coluna, igual tá a planilha lá, entendeu? Aí coloca lá atividade, perigo, risco, coloca o S de severidade, coloca o F de frequência, coloca o R de regulamentação, aí depois coloca lá uma outra coluninha, né? Vocês lembram que nós falamos ontem? Né? Quando eu multiplico severidade, frequência e regulamentação, eu chego no meu risco potencial. Só que não é isso que me importa, né? Lógico, eu tenho que conhecer muito bem sobre isso, eu tenho que fazer as classificações corretas e tenho que fazer, inclusive, as mensurações adequadas, mas eu preciso pegar tudo isso, dividir pelos níveis de controle, né? E esses níveis de controle são aqueles que eu tenho implementado. Não, mas daqui tantos meses vai ser instalado um exaustor. Não, mas ainda vai ser instalado. Então, isso não me importa. Eu tenho que levar em consideração aquilo, né? Inclusive, a própria NR9, ela aborda isso. Eu tenho que levar em consideração as medidas de controle que já existem, né? E aí, é aquele negócio. Quando eu divido pelos meios de controle, pelas medidas de controle, se eu chegar no denominador lá, que é a classificação, né? Me sinalize, né? Se é aceitável, se é substancial, se é inaceitável, tal, de acordo com aqueles critérios que nós vimos, né? É a partir daí que eu vou ter as minhas tomadas de decisões, né? Então, uma das coisas que eu coloquei aqui, deixa eu inclusive colocar para gravar, ver se a gente não faz uma aula muito prolongada hoje, não. Cadê? Onde eu vou? Calma. Não, gravar já tá gravando, é só compartilhar. Isso, deixa eu pôr para compartilhar. Tá todo mundo vendo o rostinho bonitinho do Bruno aqui. Ô, Mazu, que aí? Teve novidade ou não? Sei lá, ou ele tá fora de área, ou o cara não foi com a minha cara. Não, mas você mandou? Lógico, eu mandei nos dois. Tá, então fica tranquilo, depois eu pergunto para ele. Eu disse ontem que você já tinha mandado, aí ele só deu um ok, beleza, entendeu? Mas ontem ele falou que ia estar viajando, de repente não deu tempo, entendeu? Tranquilo. Mas fica em paz aí, depois eu troco uma ideia com ele. Ó, no procedimento que eu mostrei para vocês ontem, que é esse procedimento aqui, ó, né, que foi aquele primeiro que nós desenvolvemos lá em 2013 e tal, né? Nesse procedimento aqui, o que nós contemplamos nesse procedimento? Tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês, ó, eu coloquei naquele slide que eu mandei para vocês também, né? Ou seja, quando a gente pensa em estudar perigos e riscos, né, inclusive para que a gente possa mensurar os controles adotados, e independente deles quais sejam, lembra disso? Né? Quando a gente pensa em controles, né, a classificação aqui do procedimento, ó, vamos lá, deixa eu só descer um pouquinho, tá? Nós falamos na aula de ontem aqui, ó. Probabilidade, regulamentação, cadê controle? Não, isso aqui é meio ambiente, pô. Cadê? Aqui, nível de controle, ó. Já falamos sobre isso aqui ontem, ó. Quando a gente pensa em adotar, né, ou melhor, quando a gente pensa em mensurar os níveis de controles que nós temos, né, até pelos critérios que nós levamos em consideração, mas como que eu vou colocar que meus controles adotados são péssimos, são regulares, são bons ou são excelentes? De acordo com os critérios que eu determinar aqui. Então, o que a gente viu nesses critérios ontem, né? Esses critérios, eles levam em consideração, primeiro, se eu tenho controle e quais tipos de controle, e ele dá um enfoque muito forte no controle de engenharia, né? Porque se eu tenho um controle de engenharia e também tem as outras medidas, mas eu tenho tido acidente ou incidente, eu não vou ter uma classificação excelente. Vocês viram ontem, né? Ao passo que, se eu não tenho, vamos inverter o processo, se eu não tenho controle de engenharia, mas as outras medidas adotadas estão sendo suficientes para que eu não tenha tido acidente nem incidente, é uma outra classificação. Então, é nesse contexto que a gente tem que pensar. É lógico, né, pessoal? Por favor, não vamos confundir as coisas. Ô, Everton, então você está querendo dizer que, por exemplo, se eu não tenho controle de engenharia, se eu não tenho outras medidas adotadas, por exemplo, eu não tenho treinamento, não faz exame médico, né? Então, mas, mesmo assim, nos últimos
3, 5 anos, eu não tenho tido nenhum acidente, nenhum incidente. Então, por conta desse histórico, eu posso colocar como excelente? Não. Não tem nada a ver isso, né? Eu quero que vocês saibam dosar essas classificações dos controles existentes, né, e dos históricos de acidente e incidente. Inclusive, uma outra coisa que a gente viu aqui, ó, né, que também faz com que classifique corretamente esse critério aqui de controle, é a questão dos descumprimentos normativos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A hora que eu olho para a planilha, cadê ela? Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A hora que eu olho para essa planilha, o que vai acontecer? Né? Então, a gente viu ontem como classificar a severidade e levando em consideração cada risco. Né? Nós vimos ontem como classificar, por exemplo, o risco do ruído. É que, na verdade, né, se a gente fosse falar certinho agora, o ruído entraria para nós como um perigo e o risco entraria como consequência desse perigo. Né? A gente sabe que a consequência da exposição ao ruído, né, a grosso modo, é a perda auditiva. Mas se vocês quiserem buscar na literatura, né, e mensurar, ou melhor, se vocês quiserem colocar aqui no risco aquilo que a gente sabe, né, hipertensão, o que o ruído pode causar no organismo como um todo? Né? Grosso modo, lá, hipertensão, hipersensibilidade, né, irritabilidade, tudo mais. Né? Fica a cargo de vocês. Mas, a grosso modo, a gente sabe, principalmente pela intensidade do ruído que a gente encontra, nós podemos ser direto, né? Perigo, risco. Perigo, ruído. E o risco? Perda auditiva. Beleza. Foi o exercício que nós fizemos ontem, o passo a passo, na aula. Né? Nós vimos como classificar a severidade para o ruído, e até nós mensuramos, né? Nós mencionamos aqui como classificar uma severidade para uma questão ergonômica, nós mencionamos lá como classificar a severidade para um risco elétrico, mas enfim, né? Se nós pegarmos o que diz a NR1, para cada natureza de risco, eu vou ter que ter essas classificações. Né? Então, de novo, pessoal, se a gente fosse analisar a NR1 aqui, a NR1 não traz isso, tá? Ó, a NR1, assim como a NBR 2100 que nós vimos ontem, o que nós vimos? Nós vimos da NBR 2100 que ela disse, né, que para que os riscos sejam reduzidos, tanto nós podemos atuar num fator ou no outro. Vocês lembram quais são esses dois fatores que a NBR 2100 fala? Quem lembra daquilo que nós vimos ontem? Alguém consegue lembrar? Pode falar. É a questão da gravidade, né? O que é a gravidade para nós? É a severidade. Né? Então, a NBR 2100 ela fala o seguinte: nós podemos reduzir o grau de severidade para que, consequentemente, o risco ele se reduza, ok? E uma outra coisa que está lá, nós podemos reduzir a frequência. Só que o que a NBR 2100 traz, que eu falei para vocês que eu não concordo com o que está lá, e eu estou ensinando uma coisa diferente, porque a gestão que nós tínhamos na empresa era diferente. A 12.100, a NBR 2100, ela trata das questões de frequência quanto ao acidente. Nós não podemos trabalhar na probabilidade de ocorrência de acidente. Não, nós temos que ser mais preventivo. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando formas de nós prevermos as frequências de exposição ao risco. Né? Então, por exemplo, está lá assim, ó, pessoas que trabalham em altura. Eu vou considerar a frequência como sendo o acidente em si, a queda? Não, pelo amor de Deus. Então, eu vou considerar o quê? Dentro daquelas classificações de frequência, vamos pegar de novo aqui para a gente ver? Cadê? Aqui, ó, dentro dessas regulamentações de frequência, né, quanto que ele se expõe, por quantos dias na semana, ou a cada vez que ele se expõe ao risco. E quando eu falo de risco, eu estou falando de todos eles, nós já cansamos de falar. Né? Na questão da abordagem desses perigos e riscos, e também na abordagem do PGR, para o ano que vem, que seja físico, químico, biológico, ou ergonômico, ou acidente, tudo vai entrar aqui. Tá? Depois eu vou mostrar uma planilha, que é essa aqui, ó, que nós fizemos, né? A única coisa que está um pouquinho diferente é a questão aqui do cabeçalho, né? Porque se você comparar essa planilha aqui, ó, dá uma olhada nessa planilha. Se você comparar o cabeçalho, essa parte de cima, com essa outra aqui, ó, isso, tá vendo? Ó? Aqui tem essa
questão de procedimento, instrução, se é de rotina ou não, tal, é que esse formulário ele foi sendo alterado, foi sendo melhorado, tal, né? Nesse primeiro aqui não tem isso, ó, tá vendo? Não tá nem dizendo se a atividade é de rotina ou não, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu já estou dizendo para vocês, desmontar a prensa, que é essa atividade que a gente fez o estudo, desmontar a prensa era algo atípico, né? Então era fora de rotina porque era uma vez só na manutenção, ou seja, uma vez só no ano, né? É lógico, não que fosse uma vez rápida desmontar a prensa, nós tínhamos, acho que ao todo 36 prensas, os caras passavam quase um mês, 2 meses, dando manutenção nas prensas, né? É que lógico, né? Antes deles entrarem na manutenção propriamente dita, é igual carro, é igual qualquer máquina, eles desmontavam. Então, na desmontagem das prensas, a gente tem alguns riscos específicos, né? E isso fez com que a gente priorizasse, né? Essa priorização que eu falei para vocês pode ser crucial quando vocês forem iniciar esses trabalhos, tá? Porque pensa comigo assim, ó, vocês vão fazer, eu estou olhando vocês começando a atuar no mercado e eu estou vendo vocês o ano que vem fazendo PGR, tá? Então, o que vai acontecer? O PGR como um todo, eu entendo que por substituir o PPRA, o nosso foco nesse momento agora vai ser aquelas atividades que já estejam em operação, né? Se a gente fosse fazer um PPRA de uma empresa, a gente ia estudar as atividades que já existem, não é isso? A gente ia verificar o ruído que já existe, enfim, né? Então, o PGR, por substituir o PPRA, nós vamos emitir o PGR para as atividades que já estão em operação. Tudo bem, mas o que vai acontecer logo na sequência? E já tem que entrar no meu radar. Aquelas atividades que não estejam em operação, mas que acontecem por serem atípicas, né, que nem essa aqui, ó, desmontagem de prensa. Eu já falei isso para vocês, e isso está no material, ó. Cadê o material? Aqui, ó. Né? Então, perigos e riscos, não só... Olha aqui, eu estou passando a seta aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. Então, perigos e riscos não só nas condições normais de operação, mas nas condições anormais de operação, em atividade de parada de processo, tá vendo aqui, ó? Em atividade de manutenção, né? Até em situações de emergência, aquilo que a gente consegue, igual o trabalho que a gente está pensando em fazer, né? Então, o que a gente vai estar fazendo quanto ao nosso trabalho? Eu vou pegar uma atividade que eu já conheço, eu vou deduzir. Eu conheço do frentista. Beleza, faz a atividade do frentista aqui. Vai lá, abastecimento de veículos. Você consegue fazer, né, o passo a passo, né, para cada aqui, ó. Cadê a planilha? Isso aqui, ó. Para cada tarefa, a gente descrever aqui, ó. Tarefa 1, nós falamos ontem, né? Então, se a gente fosse colocar aqui, ó, atividade, abastecimento de veículo. O que o frentista faz de tudo? Né? Primeira coisa aqui, primeiro passo, se dirigir ao veículo para conversar com o motorista, né? Para verificar o abastecimento. Aí eu posso colocar até entre parênteses, né? Valor e quantidade e tipo de combustível. Beleza, aí só dessa tarefa aqui dele se locomover até o veículo, né, vai aparecer uma série de perigos. E lógico, né? E a sequência é fazer aquilo que nós falamos ontem. Para cada perigo, colocar a linha correspondente, a linha toda, preencher tudo, ó. Né? Então, ruído, o risco e todas essas informações, né? Monóxido de carbono, que é funcionamento do veículo. Tudo bem que a hora que abastece, fica desligado. Só que não tem um carro só. Né? Não existe só um frentista, existe outro. Enquanto um carro está saindo, o outro está chegando. Ou seja, o tempo todo tem motor em funcionamento. Né? O ruído também é a mesma coisa. Mas o carro está funcionando, ele não propaga ruído. Concordo, mas ao mesmo tempo que um está parado, o outro está saindo, o outro está chegando e tudo mais, alguém está gritando e tudo mais. Né? Então, assim, além de tudo isso, tem os químicos, tem as questões de atropelamento com a movimentação de veículo, tem a questão de locomoção do frentista, que ele possa tropeçar e cair. Ué, mas pode acontecer? Claro que pode. Ao mesmo tempo que às vezes ele está caminhando, e se tiver um obstáculo no chão, ou se de repente o outro frentista deixou a mangueira esticada, ele não viu, foi dar um passinho de ré, tropeçou na mangueira, tudo isso tem que prever, tudo isso tem que prever, é algo meio que a gente começa meio que navegar na maionese, mas é assim que a gente tem que entender, né? Só aqui, ó, cadê? Cadê onde eu estava conversando? Aqui, ó, então, todas essas operações aqui para nós temos que pensar em desenvolver o estudo de perigos e risco. Sobre qual premissa, pessoal? Sobre qual premissa, né? Dentro dos controles já adotados, verificar qual a possibilidade desses riscos aqui, ó, diminuírem ou aumentar. Né? Então, o que vai acontecer para nós? Nós cansamos de falar isso, né? Então, o risco de queda, ele pode ser maior ou menor. O perigo, que é o trabalho em altura, ele sempre vai existir. A questão é o seguinte, né? Nós cansamos de falar se esse risco ele vai ser baixo ou se ele vai ser alto,
vai ser em decorrência do quê? Tá na cara. O que vocês me falam? Pô, tá fácil. Do controle, né? Isso, os controles adotados, né? Então, assim, vamos lá. Se eu trabalho numa empresa onde eu tenho lá exames médicos, eu tenho treinamento, eu tenho liberação de trabalho, eu tenho procedimento, aferição de pressão arterial, eu tenho DDS, a cada vez que sobe tem inspeção de cinto, enfim, todos aqueles controles que a gente possa pensar quanto eu trabalho em altura, o meu risco de queda vai ser mínimo. Só que ele vai continuar existindo, claro, uma vez que eu tenho o perigo, ao menos que eu não tenho o perigo, né? Se eu dividir zero por qualquer outro número, não existe divisão por zero. Aí eu não vou ter o risco. Né? Mas sempre quando alguém trabalha em altura, independente de qual altura que seja, né? Lógico, né, gente? Também não vamos ser aí mais realistas do que o rei. Né? A gente tem que saber e tem que ter jogo de cintura, né? E eu vejo muito isso, tá? Eu vejo que a gente tem que ter jogo de cintura no sentido de adotar os controles inerentes aos riscos existentes. Né? Então, de repente, você tem um eletricista lá, por exemplo, assim. Por mais que o eletricista seja prestador de serviço, não tem problema. Ué, porque tem diferença? Tem. Sabe por que eu acho que tem? Porque, assim, eu entendi desde a época de safra, de fábrica, eu entendia que, assim, ó, terceiros. Né? Então, principalmente nas questões de acompanhamento médico. Se você tem um funcionário que, por exemplo, aqui a gente tinha doutor Iara, tinha enfermeiro, tinha tudo. Né? E todas as questões de acompanhamento de saúde de todo mundo. A doutora Iara e o Fernando sabia, conhecia e tudo mais. Né? Então a gente tinha um acompanhamento de todos os funcionários. Era diferente com o terceiro, né? O terceiro a gente não tem isso. O terceiro, a única coisa lá que, por exemplo, a gente ia exigir quando ele fosse começar a trabalhar era o ASO. Perfeito. Né? Então, além de confiar no ASO, além de, né, foi emitido por um médico, tudo certinho, está apto lá e tal, além de verificar os exames que sejam inerentes ao cargo, né, na integração a gente sempre conversava, escuta, ó, você vai trabalhar em altura, hein? Ah, eu vou trabalhar em altura, sim, sim. Ó, então nós vimos lá que você fez o exame assim, assim, você está apto para trabalhar em altura. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Então, ó, labirintite, né? Todos esses históricos que alguém poderia ser proibido de trabalhar em altura, né? Escuta, na sua família lá, tudo bem, ninguém de primeiro parentesco, assim, de primeiro grau, não teve nenhum infarto, você não tem histórico, são aquilo, né, que são indicativos de que alguma pessoa não poderia estar trabalhando em altura. Né? Ué, mas e se a pessoa não quisesse falar? Tudo bem, ela tem esse direito de não falar. Só que a questão é, né? Tudo bem que de repente está no meio de todo mundo ali, a pessoa não vai querer falar. Mas quando você faz um exame com uma clínica que seja fidedigna, que seja confiável, você vai fazer na Unimed, na Euroclinic e tudo mais tal, eles têm lá a ficha de anamnese deles, que a pessoa não pode mentir. Inclusive, né, o enfermeiro orienta, escuta, ó, tá vendo? Isso aqui se constitui um crime se você mentir. Porque tem exames que não tem alguns tipos de problemas de cabeça, principalmente, que alguns exames médicos não detectam. Por isso que é importante ter todas essas perguntas aqui, para que o médico possa chegar a uma conclusão, né, de liberar alguém ou não para trabalhar em altura. Né? Mas a questão é aquilo que eu disse, né? Quais são os controles que nós temos adotados? E quando eu digo para que você não seja mais realista do que o rei, ela tá assim, um terceiro, ele vai trocar uma lâmpada num escritório. Tá? Ele tem a escadinha dele de abrir. Pensa comigo assim, ó. Eu tô olhando para minha sala, tô olhando para a lâmpada, o eletricista vai colocar uma escadinha de abrir, vai chegar até no terceiro degrau, quarto degrau, não vai subir o que ali 60, 80 centímetros do chão. O que você vai adotar de cinto de segurança para um caso desse? Ô, pelo amor de Deus, né? Você vai chegar já embargar o serviço? Não, o cara vai falar assim, vou pendurar na hoje na tua língua. Não, peraí. Não vamos ser mais realistas que o rei, vamos, né, saber interpretar os controles existentes. É lógico, evitar a movimentação de pessoas, né, verificar onde que essa escada vai ficar posicionada, alguém que possa estar do lado dele segurando essa escada, de forma que, assim, ele evite, né, com que as mãos, uma fica na ferramenta, a outra se apoiando. Então, tem alguns controles que a gente pode adotar. Só que aquilo que eu digo, né, os controles têm que ser inerentes ao perigo que eu estou estudando, senão a gente vai começar a ser mais realista do que o rei. Tá? Então, assim, ó, nesse procedimento nosso, só voltando um pouquinho aqui, ó, o que nós vimos ontem sobre frequência? Né? Se a pessoa se expõe uma vez no mês, uma vez no ano, e cada vez que ele se expõe, ele não demora 10 minutos, 20 minutos, ou seja, menos de uma hora, eu entendo que essa exposição, essa frequência, ela vai ter um peso diferente de um caso extremo. Olha aqui, ó, imagina que o cara se expõe durante toda a jornada a um risco, e a cada vez que ele se expõe, né, por estar inerente lá ao serviço dele, por ser inerente
ao serviço dele, ele fica muito mais que 2 horas. Fica aí, além de ficar todo dia, ele fica o turno todo exposto. Então, o que nós vimos ontem? Nós vimos que é só saber diferenciar, né, essas classificações, para nós não correr o risco de colocar, por exemplo, assim, uma pessoa lá que faça um trabalho. Ontem nós falamos, né, por exemplo, frentista, abastecimento de veículo. Nós falamos, pô, é classificação 10, porque ele fica o turno todo e ele só faz isso, não é verdade? E lógico, além de ficar turno todo, ele fica durante toda a semana trabalhando. Aí nós falamos ontem de uma atividade de limpeza de telhado, né? Então, 1 ou 2 vezes no ano, né, quando vai entupindo até, putz, toda vez eu esqueço, calha, né, entope a calha e tudo mais, tá, 1 ou 2 vezes no ano, e aí o que acontece? Olha aqui, ó, seria uma classificação remota ou baixa, né? O que o Bruno comentou com a gente aí no início da aula é importante, né? Como tudo isso aqui pode ser subjetivo, a orientação que eu dou para vocês é assim, ó, primeiro, né, existe alguma NBR, existe alguma norma interna aqui no Brasil que dê a entender, né, alguma classificação dessa? Não sei, vamos pesquisar. Aquilo que eu disse, nós temos a ISO e temos a NBR 12100, tirando disso não tem nada. Só que a CGIH tem uma classificação, né, e a própria AIA também tem uma classificação. Eu tenho um PPRA aqui que um colega me mandou, que ele usa no PPRA dele as classificações dadas pela CGIH. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Só que assim, o que acontece, por exemplo, no procedimento nosso, a gente não seguiu, né? Inclusive, se eu fosse fazer uma revisão nesse procedimento, e eu falei para vocês já isso anteontem e falei ontem, né? Se eu fosse fazer uma revisão nesse procedimento, tanto eu iria revisar as questões aqui, ó, que uma coisa que não tem no procedimento, e eu digo que sempre que possível coloca, né, documento de referência, né, então, da onde que você tirou? Você coloca lá uma terminologia qualquer, né, então, qual a terminologia de perigo? Não, é qualquer coisa que tem o potencial de causar dano, beleza, mas onde está essa terminologia? Não, mas isso aqui eu peguei da ISO 45001. Perfeito, você vai amarrando seus documentos. Então, uma das coisas que eu já iria colocar na revisão desse procedimento, ó, é a questão da referência normativa, né? Referências técnicas. Eu vou citar as referências, né? E além de tudo, já iria fazer uma revisão no contexto geral desse procedimento. Tem algumas coisas aqui que depois de alguns anos aí a gente ficar trabalhando, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E aí o nosso trabalhinho seria fazer o quê? Seria fazer uma planilha dessa sobre alguma atividade qualquer, né? Então, se a gente olhar para essa planilha aqui, aquela que nós preenchemos ontem, não que a gente preencheu, né? A gente foi falando item a item, e aí nós falamos sobre todos esses indicadores, né? Frequência, regulamentação e tudo mais, né? Então, assim, o que nós vimos sobre regulamentação ontem? Rapaz, eu só tenho que pegar aqui a minha planilha. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá fácil, ó. Tudo isso aqui eu vou mandar para vocês. Eu até marquei aqui para que eu não esqueça, eu mando agora antes do almoço ainda, né? Espera aí que tu vai abrir. Aqui, ó. Então, aquelas classificações que nós citamos no procedimento, cadê? Eu estou abrindo o procedimento aqui, tá? De novo, severidade. Cadê? Frequência, regulamentação. Aqui, ó. Opa. Esses conceitos de... Cadê? Desculpa. Esses conceitos de regulamentação aqui, ó. O que acontece? Até para que a gente interpretasse de forma correta o procedimento, nós criamos uma planilha, né? Então, nós criamos uma planilha, né? Então, pensa comigo assim, ó, se eu estou avaliando o risco, que seja ruído, ou calor, ou trabalho em altura, né? Ou espaço confinado, enfim, ou eletricidade, ou ergonomia, qualquer risco, radiações, não tem problema, né? Na hora que eu estudo qualquer risco que seja aqui, ó, uma das colunas que nós vamos ter que colocar aqui, que vai ser multiplicada, né? Lembra disso? A gente multiplica esses 3 fatores, né? Severidade vezes frequência vezes regulamentação. Beleza, mas a hora que a gente chega na regulamentação aqui, ó, a questão é como classificar se aquele risco seria extremamente alto, né? Ou moderado alto, ou moderado baixo, ou baixo. Ué, o que está querendo dizer a respeito disso? O quanto de regulamentação ou o quanto de normas que sejam violadas, que a gente não esteja cumprindo, né? Que isso vai fazer com que ela seja classificada. Olha as pontuações, do mais alto ao menor, ó, 10, 5, está seguindo a mesma pontuação dos outros itens, né? Olhando para esse quadro, nós entendemos que ele era muito vago,
né? Lembra que eu disse para vocês que lá em 2012, 2013, o Leal, quando implementou esse procedimento, nós pegamos tudo isso e fomos melhorando no sentido de ir facilitando o nosso trabalho. Então, a hora que eu vi essa planilha aqui, e aí a hora que a gente viu que o pessoal estava tendo dificuldade no sentido de fazendo as classificações corretas, nós criamos essa planilha aqui, ó. Cadê ela aqui, ó? Eu mostrei ela para vocês ontem, né? E até estava conversando com o Bruno aí, é só pegar isso aqui para revisar hoje, né? Com certeza eu vou colocar muito mais itens aí, né? Porque hoje a gente sabe um pouquinho mais, né? Então hoje eu sei mais do que ontem. Então esse tem que ser o conceito nosso para nossa vida, né? Então e aí, por exemplo, eu pego a eletricidade, ó. Eu entendo que a eletricidade tem uma pontuação. Ou tá com 100 essa porcaria. Cadê? Pronto. É porque eu tinha o hábito de bloquear, porque tinha uns abençoados, rapaz, que mexia nas planilhas, moço. Se deixava de um jeito, encontrava de outro. Aí, beleza, ó. Eu entendo, por exemplo, que a eletricidade, né, teria lá uma classificação 5, né? De acordo com os conceitos que nós temos aqui, ó. O risco, olha a classificação 5, ó. O risco é regulado por várias normas, né? Ou, além de tudo, ela tem violado regulamentos aplicáveis. Então, e além de tudo, se tiver fora de conformidade, é possível, né, que algumas notificações sejam emitidas, né, caso tenha alguma fiscalização, algum órgão fiscalizador, alguma coisa assim. Então, nós entendemos lá que não seria extremamente alta, né, mas seria moderado alta aqui, ó. A gente iria colocar como uma pontuação 5. É lógico, né, pessoal? E tudo isso é passível de revisão, né? Se alguém, de repente, pegar isso para alterar, baseado dentro de outras normativas e em consenso com a equipe, né? Lógico, eu falei ontem para vocês, isso não vamos tirar sozinho da cabeça. É interessante que outras pessoas que têm uma experiência, de repente, se eu estiver trabalhando numa multinacional, alguma empresa consultora especializada nessas certificações de ISO, o cara vai saber tudo sobre isso aqui. Né? Então, classificação lá para eletricidade, ó, para ruído, né? Pena que a gente não tem tudo aqui, né? Tem pouco, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, aqui, quer ver, ó? Só para vocês terem uma ideia, ó. Não em relação à matriz de requisitos legais. Não é isso. Mas essa planilha que eu vou mostrar para vocês, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, até para que nos auxiliasse, nós desenvolvemos. Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, ó. Nós colocamos quais seriam os perigos, quais seriam na verdade, o tipo de aspecto, né? Então, além disso, o perigo e os químicos, ó. E ainda não tem muita coisa, ó. A gente foi colocando. Isso aqui foi até facilitando nosso trabalho no dia a dia aí, ó. Se a gente pegar essa planilha para estudar, ela, aqui, ó, nesse item de levantamento, esse aqui é o levantamento macro nosso, né? Alguns critérios de severidade, frequência e tudo mais tal, são diferentes do procedimento. Porque mesmo antes de existir aquele procedimento, mesmo antes de existir aquele procedimento, nós já tínhamos uma planilha no qual a gente elencava os principais perigos e riscos e tudo mais. Até que depois, né, foi tudo estruturado, né? A gente recebeu esses novos conceitos, nós participamos de treinamento, né? Então, se a gente fosse classificar de forma macro os perigos e riscos de toda a fábrica, nós só teríamos que fazer um redimensionamento em relação a esses critérios aqui, ó, de severidade, frequência. Pelo menos eu estou mostrando na planilha para que vocês saibam, né, que a gente pode ter planilhas individualizadas, né, que seriam aquelas micro, que é essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Né, então, se a gente pegar lá, por exemplo, assim, ó, desmontagem da prensa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Isso, desmontagem da prensa. Olha lá, ó, primeira atividade, ó. Ao iniciar a desmontagem da prensa, é feita a retirada da bica superior da prensa, onde essas peças são deixadas no piso do patamar superior. Então, beleza. Aí, só para essa atividade, olha os perigos, ó. Estrutura do fuso suspenso, abertura do piso devido, retirada da tampa, manuseio de ferramentas manuais, ricos ergonômicos devido à movimentação de peças, e além de tudo tem obstáculos pelo chão. Esses são os perigos para essa atividade, né? Lógico, né? Aí, na sequência, ó, atividade 2. Em seguida, é retirado o mangote e a bica da parte inferior da prensa e lavados. Não, na verdade é levados, né? Lavados. Elevados até o pátio para serem guardados.
Olha o tanto de perigos e risco para essa operação. Tem alguns perigos, né, que continuam existindo, como, ferramentas manuais, só que algumas coisas que surgiu novo aqui, uso de plataforma para o acesso a pontos altos, né? Algumas coisas aqui que surgiu novo aqui, acesso de pessoas estranhas ao local, movimentação de empilhadeira. Se na parte de cima não tinha empilhadeira, porque, né, era no patamar superior, não tinha como empilhadeira ir lá, na parte de baixo já tem empilhadeira, né? E aí, conforme eu identifico cada perigo, eu, né, trato o risco, aquilo que nós falamos, movimentação de empilhadeira. Qual que é o risco? Atropelamento e batida contra a estrutura. Qual é a severidade? 10. Né? Qual que é a frequência? 3. Né? Lembra da frequência? Por que deu uma frequência baixa? Assim, porque é somente em um período específico no ano, é só entre safra, né? A empilhadeira só vai ali para ajudar a desmontagem e depois ela vai ajudar a montagem. Mas o período ali de movimentação de empilhadeira para essa atividade é muito curto, né? E aí, quando a gente vai classificar lá a regulamentação, que é a terceira coluna aqui dessas três, essa aqui do 5 é a regulamentação, né? Pelos conceitos, nós colocamos 5, né? Então lá, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 5, 150. Chegamos aqui, lembra disso? Né? Esse 150 está multiplicando esses 3 aqui, né? E aí, o que acontece? Esse 5 é aquilo que nós falamos, é o nível de controle, E quais são os níveis de controle que nós temos? Aqui na frente, a coluna já menciona, essa última coluna que é a medida de controle, né? Aqui já menciona quais são os controles. Né? Então, quais são? Olha lá, condução de máquina por operador habilitado e não ficar ninguém próximo durante a movimentação da mesma. Beleza, aqui a gente poderia até descrever mais, né? Por exemplo, questão de ATR, né? Algumas questões aí de sinalização ao operador, né? Mas aqui foi de forma bem simples, está lá, operador habilitado e ninguém ficar próximo durante a operação, ou de repente também colocar assim, isolamento da área, né? Mas isso, né, todos esses controles também não chegou na pontuação máxima. Lembra que a pontuação máxima dos controles também é 10? Então, de acordo com os controles que nós temos adotado e mais histórico de acidente e incidente, né, fez com que a gente chegasse numa conclusão de colocar 5. Aí, o que foi feito? Olha aqui, 150 dividido por 5. Né? Então, se a gente pegar esse 30, olha a fórmula aqui em cima, já está dividindo. Né? Então, então foi aonde que pela classificação do 5, nós chegamos aqui numa corzinha amarela. Essas cores já eram padrões. Cadê as cores? As cores estão no manual que eu mandei para vocês, aqui, né? Então, a cor amarela dizia que, é um risco, né, moderável, né? Esforços devem ser dedicados para reduzir o risco. Né? Então, por exemplo, como que eu vou colocar lá um risco verde para uma questão de movimentação de empilhadeira? Né? Por mais que eu tente, eu não consiga. Se nós analisarmos, dá uma olhadinha nessas cores aqui, se a gente for analisar essas cores, a grosso modo, pega essas cores, grava na mente, verde, amarelo, laranja, vermelho. Gravaram a sequência, né? Pega essa sequência, aplica nessa planilha. Vocês concordam que a gente não tem verde, não tem nenhum nível de excelência aqui, só que também a gente não tem vermelho. Não tem nenhum risco que seja intolerável aí, que tem que parar uma atividade nem nada. Aí, a hora que a gente analisa, né, pelo que existe, a hora que a gente analisa aqui o que existe, eu concordo que, por exemplo, os itens que chamam a atenção é o laranja. Né? Então, se a gente pegar as classificações, o laranja é regular, merece uma atenção maior. Né? Então, tanto na questão da retirada do fuso, quanto na questão de uso de ferramentas, quanto na questão de esforços riscos ergonômicos, porque realmente as peças eram muito pesadas, o pessoal tinha que ficar de forma totalmente anti-ergonômica. Né? Então, tudo isso, né, seria assim, os cuidados a mais que a gente deveria ter. Né? Então, esse aqui, é um levantamento de perigos e riscos. Então, olha que legal. Então, a primeira atividade, desmontar. Aí eu detalho, né? A gente detalha como é essa desmontagem, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Cadê? Isso. Na sequência aqui, é feita a retirada dos 8 parafusos que sustentam a parte de baixo da bacia da prensa. E aí, para essa atividade, quais são os perigos, os riscos e tudo mais, né? Depois aqui, em seguida, é feito os cortes dos parafusos do raspador da prensa para que o raspador desça dentro da parte de baixo da bacia. Né? Então, olha que legal. Agora, sim, o que acontece? O que pode já ser determinado, pessoal, é assim, de repente,
vocês podem pesar em casos mais extremos. Por que eu penso em casos mais extremos? E aí vai um pouquinho do jogo de cintura que eu acho que vocês devem ter. Na verdade, nem eu acho, eu tenho certeza, né? Se você conversa com um mecânico, ele fala assim, eu vou retirar esse parafuso aqui. Tá? Beleza, mas o que você usa para retirar esse parafuso aqui? Eu uso chave. Ok, mas se você é um cara que não tem, eu não digo malícia, né, gente? Mas se você é um cara que não pensa lá na frente, que não tem jogo de cintura, você ia interromper não, você ia se dar por satisfeito, né? Mas como um bom técnico, vocês não vão se dar por satisfeito. Você vai perguntar o que para ele, não, mas beleza, escuta, mas se esse parafuso não sair aí, o que você vai ter que fazer? Cara, se não sair, eu vou ter que meter o maçarico aqui. Ok, então você já contempla aqui, ó, trabalhos a quente devido ao corte, né, nos parafusos. Pode causar um incêndio, uma explosão. Poderia até colocar aqui, ó, incêndio. A cada vez que eu pego isso aqui, a gente pode revisar, ó. Explosão, o que mais? Queimaduras, olha lá, ó. Então, é que na verdade a queimadura está aqui embaixo, né? Isso, perfeito, aqui, ó. Por que nós colocamos, perdão, ó. Por que nós colocamos a queimadura aqui à parte? Porque para a questão da queimadura, nós temos controles que sejam específicos, diferente desse outro risco. Né? Olha lá, vamos ver aqui, ó. Explosões ou incêndio. Então, controles. Inspecionar conjunto oxicorte, verificando a existência de válvulas corta-chama, proibir emendas na mangueira, além de conexões em boas conservações, caneta adequada. Né? Então, beleza. Isso para o risco de incêndio ou explosão. Agora, para o risco de queimadura, já são outros controles, né? Olha lá, ó. Avental, mangote, perneira, luva, touca, não é touva, é touca. Touca, óculos, olha que legal. Mas óculos também, claro, você pode queimar a cristalina, né? Porque uma coisa é queimar a pele, outra coisa é queimar os olhos, né? E além de tudo, se eu tenho um corte com maçarico, eu vou ter uns EPIs, já falamos disso. Se eu vou ter outro corte com lixadeira, é outros EPIs. Né? Tudo bem que isso vai estar na ATR, né, pessoal? Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Uma planilha de perigos e riscos igual a essa não substitui a ATR. Né? O que nós vamos justamente verificar com esse estudo, quais são os níveis de controle que nós temos classificado para cada risco. A partir daí, a gente possa estar mensurando os controles e priorizar aqueles que para nós possam ser mais críticos, possa entrar num plano de ação para adequação para daqui uns meses ou daqui um ano. Então, né, a própria ISO, eu mostrei para vocês, a própria ISO determina que a gente tem que ter esse levantamento de perigos e riscos. Não tem como fugir disso. Né? Então, cadê a planilhinha? Isso. Então, é essa planilhinha que eu vou mandar para vocês. Eu gostaria com que vocês... Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. Eu gostaria que vocês pensassem, né, como desenvolver e tal. Mas é aquele negócio, né? A ideia seria com que vocês pensassem em alguma atividade específica, que vocês tivessem condições de dizer lá se é de rotina, se não é de rotina, né? É lógico, né? Se eu conheço alguma atividade que eu sei que é procedimentada, ou se existe instrução de trabalho, beleza. Caso contrário, eu vou deixar lá uma aplicável, eu não sei, né? Então, assim, vamos lá, ó, tarefa, o passo a passo da atividade. Né? Então, se a gente está falando lá, ô Mazoco, fala uma atividade qualquer aí. Pode ser o soldador mesmo. Isso. Aí, por exemplo, assim, atividade de solda em bancada, pode ser? Pode ser. Porque o soldador ele pode soldar em qualquer lugar, mas quando ele tá na caldeiraria, quando ele está lá na oficina dele, né, é diferente de quando ele sai para soldar em alguns locais. Mas se a gente fosse pegar lá só, solda em bancada, né? Qual que seria a primeira etapa? Verificar os trabalhos a serem feitos, né? De repente, se ele vai soldar uma válvula, se ele vai soldar uma tubulação e tudo mais tal. E aí, eu já começo a pensar no que, pessoal? Será que é um item novo que ele está soldando? Ou é uma tubulação ou uma válvula que veio do processo? Tem diferença? Claro que tem. De repente, você pega uma válvula que no interior dela tem uma soda, ou tem um gás. Pode ficar gás retido dentro de válvula? Vixe, cansamos de ter problema com amônia na fábrica. Quantas vezes o Douglas ia retirar a válvula, rapaz, lá da refrigeração? Eles tinham o maior cuidado de lavar essa válvula para na hora de entregar para o soldador, o mecânico que seja, na hora de abrir essa válvula não ter resíduo de amônia lá dentro. Não é isso? Até porque, de repente, tubulação, alguma coisa que foi que é instalada em locais que tenha líquido inflamável, alguma coisa assim. Então, o passo a passo dele, verificar lá o serviço a ser feito, aí colocar todos os perigos e riscos e fazer as classificações. Né? Na verdade, na sequência,
o que nós poderíamos colocar aqui? Né? Além de verificar os trabalhos, poderia ser feito lá assim, ó, fixação de peças para que seja soldado. Né? Quais são essas fixações de peças? Colocar numa morsa, alguma coisa assim, porque as peças não podem ficar soltas na bancada. Né? Então, além de tudo, conforme eu for descrevendo o trabalho, até chegar na solda, aí descrever essas questões de lixar, até terminar a atividade da solda, no sentido dele finalizar os trabalhos, né? E inclusive até limpar a área. Né? Então, uma coisa que eu peço para que vocês tenham discernimento é assim, por exemplo, ó, preparação do ambiente. Então, essa preparação do ambiente, né, entra como uma atividade. Beleza. De repente, olha lá, de repente, se na preparação do ambiente o serviço demanda isolamento de área, MOOC, uso de MOOC. Tá? Uso de MOOC. Um dos controles é o isolamento de área. Tudo bem? Se vocês quiserem colocar, por exemplo, aqui, ó, primeira tarefa, posicionamento do guindaste. Segunda tarefa, isolamento da área. Ué, mas isolamento da área não é uma medida de controle? Sim, mas como é um isolamento de área que você quer chamar a atenção no sentido de forçar ele a executar e ficar de forma bem clara ali, o que vai acontecer? Pensa na sequência lógica, pensa aí, o MOOC chegou, patolou o MOOC, né? Ele está instalado. O que ele vai fazer na sequência? Antes de descer qualquer coisa para o chão, ou antes de içar qualquer coisa, ele vai isolar a área. Então, destaca aqui, ó, logo na segunda atividade, isolamento de área. Até porque, o que pode acontecer no isolamento de área? Ele pode usar um pedestal, ele pode ter um risco de prensamento de mãos, né? Ele pode usar algo de madeira, ele pode ter um risco de furar a mão com uma farpa de madeira. Né? Então, imagina. Então, se vocês quiserem destacar aqui a segunda etapa, isolamento da área, beleza, tranquilo. Terceira etapa, se vocês quiserem colocar assim, ó, descer cintas, manilhas. O Guto aí? Não. Ele tava, né? Ele deve ter dado uma saidinha. Toda vez eu confundo, rapaz. Eu confundo anilha com manilha, mas eu acho que é manilha. Depois eu vou pesquisar na internet, mas eu acho que é manilha. Né? Manilhas são aqueles tipo prendedor em U, né? Onde tem lá o parafuso, no qual a gente usa como um componente para içar uma peça, né? Mas eu acho que é manilha. Depois eu vou confirmar. Mas se vocês quiserem colocar, terceira etapa, descer cintas e acessórios para içamento e fazer a inspeção. Beleza, ótimo. É até uma forma de você colocar, né, na etapa, para que fique evidente. Ó, além de você posicionar o guindaste, você vai isolar, tá vendo aqui, ó? Né, para fazer isolamento também tem seus perigos, tem seus riscos, tudo certinho e tal, né? Então, e aí depois de isolar, tá vendo? Vai ter que descer as coisas aqui do MOOC, do guindaste, fazer as inspeções, né? Para que na sequência a gente faça, né, ou a retirada da peça, ou de repente vai retirar algo primeiro para depois colocar algo no lugar, então a gente não sabe, né? Então por isso que a gente tem que ver o trabalho, conhecer e tudo mais, né? Mas basicamente é esse trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, né? Desenvolver um pouquinho aí de senso crítico, desenvolver mobilidade e tal, né? Então, ó, esse trabalho do elemento 4 para nós, ele era abordado em todos esses fatores aqui, ó, em todos esses fatores aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Márcio. Isso, ligarei de volta, depois eu ligo para você. Isso. Por quê, pessoal? Olha que legal, ó. Cadê? Desculpa. Aqui, ó. O elemento 4, ele também tinha a abordagem com os outros elementos. Né? Eu não vou explorar os outros elementos hoje, porque não vai dar tempo, já é quase 11 horas. Mas o que nós falamos com vocês nesses últimos dias? Né? Nós falamos assim, por exemplo, ó, se numa observação de tarefa, né, alguém não está cumprindo um procedimento, o elemento 4 acionava o elemento 10, para que fosse revista a questão de retreinamento. Né? Se fosse algo que o procedimento ele era inadequado, o elemento 4 acionava o elemento 8, né? No sentido de startar a revisão do procedimento. De repente, se o procedimento ele for insuficiente para detalhar as etapas da atividade, era necessário criar uma instrução de trabalho. Eu falei para vocês, né, as diferenças entre procedimento e instrução de trabalho. Né? Então, de repente, numa observação de tarefa, está vendo algo de não conformidade em relação a EPIs.
Então, assim, esse elemento 4, a gente entendia que era um dos corações. Vamos dizer assim, é a parte direita do coração de todo o sistema. Né? Porque tanto ele verificava aquilo que já existia, no sentido de demonstrar o quão eficazes eram os controles, né? Quanto também é aquilo que nós falamos. Cadê? Olha lá, ó, se antecipar, né, a atividade de partida de processo. Né? Atividades aí que, por exemplo, olha lá, ó, que seriam novos projetos, novas instalações, né, que era decorrente de atividades novas ou até modificações de produtos ou serviços. Né? Então, assim, se a gente conseguisse se antecipar, seria interessante no sentido de nós termos tomadas de decisões quanto aos controles adequados a serem instalados. Né? Aquilo que nós falamos, né? Uma coisa que eu gostaria com que vocês tivessem muito cuidado, e é uma coisa que eu mandei para vocês, que é uma decisão, né, do TNU, a Turma Nacional de Uniformização, no sentido de dar direito ao segurado cobrar das empresas explicações acerca do que eles colocam no PPP. Né? Então, se a gente pegar lá os PPPs, eu sei que eu estou navegando na maionese, mas isso que eu vou falar vá de encontro a isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, lá, né, pensa comigo assim, eu coloco lá, né, que o uso dos EPIs, eles se dão em caráter de complemento, devido às medidas de ordem coletiva serem suficientemente técnicas, né? Então, pela insuficiência técnica de se instalar. Beleza. Aí, de repente, alguém te faz um questionamento, ou o próprio INSS, ou isso surge numa auditoria, né? Na auditoria, pessoal, o que vocês precisam entender? A auditoria, tanto interna quanto externa, cansamos de falar para vocês, né? Cadê? Tem algumas coisas de auditoria nesse manual também. Eu acho que eu coloquei até a foto. Aqui, ó, isso, ó. Então, essas reuniões, elas se davam em processo de auditorias. Né? Até coloquei alguns planos de ações, né? Tudo mais e tal. Isso. As auditorias internas, elas precisam, coloca isso na cabeça de vocês, ó. Tudo que vocês forem fazer em termos de controles documentais, precisam ser muito mais enérgico do que outras pessoas externas a pedirem para vocês, né? Quantas vezes eu falei para vocês assim, ó, na hora de vocês, né, elaborarem uma ficha de EPI, na hora de vocês fornecerem um EPI, né, eu tenho que ter todo o cuidado necessário e eu tenho que pensar o seguinte, tenho que pensar assim, ó, para que essa porcaria dessa ficha de EPI pode servir um dia? Ela pode servir um dia a defender a empresa no processo de insalubridade? Aí eu pergunto para vocês, processo de insalubridade, de repente o que está em questão é a exposição a um químico, beleza? O que eu tenho de evidências de EPIs, né? O que tem na ficha assinada pelo funcionário, no sentido que vá de encontro à alegação dele, não, mas eu me expunha aqui a soda, a ácido, todo dia eu descarregava uma bombona e tudo mais, ok. Então, esses EPIs, além daqueles, né, que precisam ser os adequados ao risco, aí já aciona, né, já entra em integração todos os outros controles, né, que estejam atrelados. Por exemplo, assim, ó, falando para vocês, como que eu evidencio que aquele EPI, aquele conjunto, aquela bota, aquela luva, aquele respirador, né, como que eu evidencio que eles são os adequados? Como? Eu tenho que ter uma evidência. Além disso, né, como que eu evidencio que pela nocividade do químico, as trocas periódicas, elas são definidas assim, assado. Apresenta uma planilha de EPI por função, né, que de forma que nessa planilha tem as trocas periódicas. Então, olha aqui, ó, né, eu estou mostrando para o perito. Então, a forma como nós identificamos que esses EPIs eram adequados ao risco foram através dessa metodologia, esses estudos nos quais essas pessoas participaram em conjunto com a CIP, tudo bem, e tudo mais, tal, e a partir daí, uma vez sendo registrado e fornecido, né, no qual a gente inclusive treinou, tá aqui a lista de treinamento, né, ele sabia inclusive não só a forma de utilizar, mas a periodicidade de troca, ele sabia tudo isso, né, tanto sabia que periodicamente ele pegava os EPIs, aqui consta todas as datas, ok? Além de tudo isso, tinha fiscalização. Olha aqui, o próprio gestor dele já fiscalizou. Inclusive, ele teve uma advertência por não uso. Olha aqui, ó. Inclusive, estamos seguindo lá a determinação da CLT, né? Que não basta cumprir, tem que fazer cumprir,
né? E aí você vai estar amarrando o sistema. Agora, se você faz um trabalho de ter um documento, né, feito nas coxas, sem pensar, né, quais são as consequências ou até onde esse documento ele pode te defender, você corre um sério risco de ter várias não conformidades, até em auditoria interna, porque assim, ó, é aquilo que eu disse, nas auditorias internas, a gente procurava ser o mais rígido possível, né? A gente procurava pensar além do auditor externo, né? Se, por exemplo, tem lá assim, vamos dizer assim, ó, troca de protetor auricular, daquele modelo de silicone de inserção, né? Então, a boa prática, né, os fabricantes recomendam as trocas a cada 3 meses. Beleza, tranquilo. Né? Mas aí a questão é, você troca e você evidencia, né? Tem lá os controles, tudo bonitinho e tal, a cada 3 meses você troca. Ok, perfeito. Mas aí o auditor externo, de repente, ele não vai te perguntar. Mas o interno, né, pensando que a auditoria interna tem que ser mais rígida, mais rigorosa, né, nada impede vocês de, por exemplo, questionar assim, né, ou já determinar com que seja assim. Aonde está amarrado nas minhas ferramentas? Aonde está dizendo, né, internamente que eu preciso trocar meu protetor a cada 3 meses? Não, isso está no meu PCA. Ah, tá. Então eu tenho um PCA. Deixa eu ver como foi estruturado esse PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. Ok, de repente o auditor externo não vai te perguntar. Né? De repente eu vou falar, qual que é a boa prática que você tem de trocar protetor? Ah, cada 3 meses. Vocês trocam? Sim, olha as fichas aqui, os controles, tudo bonitinho. Beleza, mas aí é a oportunidade que vocês têm de, inclusive, de evidenciar. Né? Quantas vezes nas auditorias a gente fazia questão de mostrar algo, né, a mais do que ele tinha pedido, para ele ver que ali ele não estava lidando com qualquer profissional, ele estava lidando com quem conhecia. Então, não, olha aqui. Então, ó, inclusive, tá vendo esse CPI aqui, ó? A gente tanto o classificava como um adequado, né? Tanto a gente tinha os respaldos das pessoas que utilizavam. Tá vendo essas fichas? Então, por essas fichas, a gente deixava os EPIs com todas as pessoas para que eles, os próprios usuários, avaliassem a sua eficácia, a sua durabilidade, o seu grau de conforto. E a gente queria ouvir do usuário qual é a sua aceitação quanto ao EPI. A gente levava muito em consideração isso, né? Ah, se a pessoa não se adapta quanto ao uso de um protetor de inserção, perfeito. Olha o nosso procedimento que fala sobre isso, né? Ele passa pelo doutor para que possa avaliar o porquê que ele não se adapta e, se for o caso, nós fornecemos um protetor tipo concha. É lógico, né, gente? Se a gente paga aí 2, 3, 4 reais de um protetor de inserção, um protetor tipo concha é 40, 50, 60 reais. Eu concordo com que as trocas são mais duradouras, né? Então, pelo custo-benefício, hoje é difícil alguém optar pelo abafador. Opta mais pelo de inserção. Mas a gente tinha casos de pessoas que não se adaptavam ao tipo de inserção, né? Então, olha que interessante. Então, a gente está falando de perigos e riscos e as coisas se navegam, né? É aquilo que eu cansei de falar. Eu gosto muito da UC12 porque ela traz à tona tudo aquilo que a gente viu ao longo de todo o curso. A hora que a gente olha lá para os controles, cadê? Os controles. Aqui, a hora que a gente olha para, a hora que a gente pensa em mencionar, né, quais são os controles, não, vocês já sabem, né, quais são os controles de engenharia, administrativo, controle educacional, controle por EPI e tudo mais. Então, assim, basicamente, é assim que eu queria com que vocês fizessem o trabalho. Então, deixa eu só finalizar assim de hoje, ó. Eu vou finalizar assim dessa forma, porque na terça, a gente faz assim, ó. Na terça, eu abordo os demais elementos da nossa gestão, para que a gente possa utilizar as aulas de quarta, quinta e sexta, ou para rever o trabalho de vocês, e também para complementar com algumas outras coisas que eu acho interessante a gente complementar, né? Eu disse algumas coisas para vocês sobre controle de qualidade, controle de manutenção, algumas coisas pertinentes a processos, né? Controle de processo e tudo mais tal. Aquilo que eu acho que é interessante a gente, né, ver que faz parte da UC12, né? Até algumas abordagens em relação ao meio ambiente, daquilo que o Cleiton passou, né? Por exemplo, assim, ó, quer ver só? Deixa eu voltar na planilha e perguntar uma coisinha para vocês. Se a gente fosse fazer um estudo, não de perigos e riscos, e sim de aspecto e impacto, vocês já conseguem entender ou é falar em martiniano para vocês? Eu não estou falando de perigos e riscos, eu estou falando de aspecto e impacto. Acho que é martiniano, viu, professor? Porque a gente não viu isso não.
O Cleito, não deu tempo de abordar com o Cleito isso? Não. Tá, porque olha que interessante. No procedimento, nós tínhamos lá assim, ó. Olha aqui, ó. Critérios para pontuação dos aspectos ambientais. Só que, lógico, né? São abordagens diferenciadas. Na hora de classificar a severidade, é um outro contexto. Mas, de qualquer forma, eu tinha lá, ó. Severidade para o aspecto ambiental. Probabilidade para as questões dos aspectos ambientais. Além da probabilidade, eu tenho regulamentação, né, que a gente já sabe pelo menos o que é, e um outro item importantíssimo que eu tenho aqui, que é o interesse público. Olha aqui, ó. Perante a sociedade, ou seja, o local pelo qual a minha fábrica, o meu estabelecimento, ele está inserido. Então, tudo isso aqui vai fazer com que... Cadê? Lógico, além dos níveis de controle, né? Aqui, ó. Vai fazer com que eu tenha lá, ó, as multiplicações da severidade, probabilidade, regulamentação e interesse público. Nos perigos e riscos, né, a gente multiplicava severidade, frequência e regulamentação. Né? Agora, no meio ambiente, a gente classifica severidade, probabilidade, regulamentação e interesse público. Né? E depois a gente divide aqui, ó, divide pelos níveis de controle, para que também chegue, ó, no mesmo entendimento que nós vimos, ó. Tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando vocês falam de ISO 14001, ou se vocês possuírem, se vocês trabalharem, né, em alguma empresa que tem um sistema de gestão mais estruturado, pode ser que não seja certificado, não tem problema, mas conhecer os requisitos normativos e ter planilhas que identifiquem aspectos e impactos, pessoal, isso é o básico. Não, é o básico. Se você não tem isso, que gestão ambiental que você tem? Ué, mas isso é necessário? Sim, ué. O mesmo conceito de perigos e riscos se aplica para cá, para que vocês verifiquem quais os controles de processo, né, você tem adotado, para garantir que, de qualquer forma, todos os impactos não sejam, vamos dizer assim, né, não tenha, né, probabilidade de contaminar solo, ar, água, que você não tenha uma atuação de um órgão normativo. Né? Imagina assim, você tendo uma vulnerabilidade, e a qualquer momento você tendo uma atuação da CETESB lá e tendo que pagar uma multa de 100, 200, 300 mil. O que o diretor vai falar? Escuta, você não preveu isso? Você não viu? Ninguém está vendo isso? Cadê os controles? Cadê a gestão nossa? Não, manda o cara embora e contrata outro. Não faz sentido ter você lá, ué. Então, uma das coisas que em administração a gente aprende muito é a questão das não surpresas. Nós não podemos ter surpresa. Quando a gente fala de gestão de risco, a própria questão de gestão de risco, ela é abrangente, não é só risco de acidente. É a risco, aqui, ó. Isso eu coloquei para vocês, olha que legal, ó. A matriz fofa. Fofinha, matriz fofinha, matriz fofa. Olha lá, fofa porque é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso aqui é muito conhecido, ó. A ISO não traz isso na norma, né? Mas isso é muito utilizado, porque tem muitas empresas que utilizam aqui, ó. Quais são as forças do meu processo, da minha empresa? Quais são as oportunidades de crescimento, o que eu tenho de fraqueza para que eu possa trabalhar e quais são as ameaças. Essas ameaças que sejam ameaças internas, externas que eu digo até mesmo de vandalismo ou ameaças pertinentes também à minha concorrência. Então, eu vou desenvolver uma linha nova de produto que ainda até então não é explorada no mercado. Mas a hora que eu abro o meu leque, eu vejo que uma empresa lá da Itália ela produz esse produto. Quais são as probabilidades desse produto da Itália chegar aqui? Sabe, os caras de marketing estudam tudo isso. Quais são os riscos, né, desse produto, desse serviço se perpetuar no mercado? Quais são os meus clientes? Quais são as regiões? Até onde eu quero chegar? Então, o pessoal utiliza muito algumas matrizes que para nós são bem específicas. Né? Em qualidade, tem lá 5W2H, o próprio Edson falou um pouquinho lá sobre o Ishikawa. Tem muita coisa que até então são de outras áreas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, né, no conceito de segurança. Tá? Deixa eu colocar para ele aqui. Vocês entenderam? Vocês acham que vocês conseguem fazer? Pelo menos fazer um exercício, tentar desenvolver uma sequência lógica. O que vocês me dizem? É para fazer desse modelo aí, fazer na tabelinha desse jeito aí, no Word, Excel, alguma coisa assim, né? Ô, Soneca, cara, eu acho assim, ó. Quem tiver computador, faz no computador. Eu vou mandar a planilha no Excel
É fácil, é só você chegar e alimentar. Né? Quem não tem computador, eu até mandei uma mensagem pro Marquinho e tal, né? Depois ele assiste a aula, né? Ele vai até ouvir o que eu vou estar falando aqui, mas quem não tem computador, faz no caderno. Então pode fazer lá uma coluna, tarefa. Na frente coloca perigos e riscos. Tá? E aí depois o que vai acontecer? Na hora de assistir aqui, ó, o vídeo, vai saber colocar lá severidade, frequência, regulamentação, né? Quais são os controles. Se nesse momento, pelo menos, ô Soneca, se nesse momento, pelo menos, a gente souber trabalhar com esses conceitos de perigos e riscos, para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. E quem puder estender e ir até um pouquinho além, né, colocar essas classificações, eu vou entender que também conseguiu decifrar. Decifrar não, né? Isso aqui não é um mistério. Mas eu vejo que vocês conseguiram, pelo menos, entender, né, essas questões de classificações e tudo mais. Né? Quem puder, pelo menos, fazer uma sequência de adotar aí, ó, para essa atividade, esses são os perigos, esses são os riscos, né? Eu vou pedir para simplesmente, né, me indicar quais são os níveis de controle. Né? De repente, vamos dizer assim, alguém que não tenha computador vai ter um pouco de dificuldade de ir fazendo, ir acompanhando os arquivos, porque eu vou mandar os arquivos para vocês, e aí vocês podem se baseando no que já tem no arquivo. Se de repente vocês se depararem lá, por exemplo, assim, colheita de laranja. Putz, eu não coloquei calor lá, nem coloquei radiação. Aí vocês precisariam colocar, né? Ou melhor, vocês precisariam desenvolver uma tabelinha para severidade, para o calor, para radiação, para frequência. Frequência é fácil, né? Nem precisa desenvolver. A frequência já vai estar lá. Então a frequência, né? A gente sabe lá, o cara fica o dia todo, durante todo o dia, a frequência é alta, a gente sabe disso. Né? E além da questão da regulamentação. Então eu vejo que vocês, ao se deparar com algo novo, precisaria só classificar a severidade e a regulamentação. Porque a frequência já está classificada, ela se aplica para todos os casos. Né? É lógico, se você se depara com um caso que já está nos arquivos que eu vou mandar para todos esses itens, está fácil. É só fazer a alocação correta, 1, 3, 5 ou 10, né? Com isso, descobrir aqui o risco potencial para que você depois também faça a alocação correta dos controles existentes. Se vocês não estão vendo a atividade, e com certeza não vai ver, vocês vão deduzir, pode fazer um exercício lógico aí, né? Ou não, mas e se não tivesse um exame? E se não tivesse um treinamento? Não, eu vou colocar um nível de controle 3 aqui. Vamos ver o risco residual quanto vai dar. Então, só para que vocês saibam, né? Trabalhar com esses conceitos. E aí, depois eu vou ver se eu pego aqui o material também daquilo que eu falei para vocês, do PPRA do colega meu, e vou mandar para vocês também, para vocês verem qual é a classificação que ele utiliza, no qual ele se baseia na CGIH, que eu também acho legal, também acho interessante. Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu voltar para cá. Beleza? Beleza, meu querido. Ixi, esse sol nem foi longe, hein? Velho. Que é isso? Ontem eu tava sentadinho, hoje eu tô deitado. Hoje eu tô daquele jeito, né, velho? Pra vocês. Ô, tá gravando aí, não pode falar essas Pelo coisas. amor de Deus. Nossa, fala a verdade. Deixa eu parar a gravação. Espera aí, então. Que isso, Fernandão? Pelo amor de Deus.